Provérbios capítulo 6, versículos 12, 13, 14 e 15, diz assim: o homem de Belial o homem viçoso anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas, pelo que sua destruição virá repentinamente, pelo que sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja ajuda. Senhores, nós acabamos de ler um provérbio que, para ser entendido, só se lê o conjunto de versículos que diz como texto, contexto, conclusão do texto. E o conjunto é Provérbios, capítulo 6, do versículo 12, 13, 14 e 15. Se não lermos esses 4 versículos, não entenderemos nunca. Olha o que o sábio Salomão está dizendo. Olha que coisa tremenda. Olha o que o sábio Salomão está dizendo. O homem de Belial, vírgula. O homem de Belial, vírgula. O que quer dizer homem de Belial, mulher de Belial? O que quer dizer belialita? Simples. Filhos de Abraão, que não segue a lei, que segue ao seu próprio coração, que segue o seu próprio instinto. Homem de Belial quer dizer judeu rebelde. Na era neotestamentária, belialita quer dizer cristãos rebeldes. E como conhecer o homem de Belial?
Olha que coisa tremenda. Como conhecer um cristão belialita? É só você parar de olhar para a aparência. Porque você conhece o seu irmão em Cristo? Não. Você conhece o companheiro de culto. E o companheiro de culto já tem propriamente dito o lugar dele, o lugar aonde ele senta. Já tem as vestes, essa é a roupa dele para a igreja. Então, você olha para a carcaça, você vê ele ali 1h30, 2 horas no máximo. E as outras 22 horas? Você vê ele um dia, no máximo 2 dias na semana. E não é nem 2 dias, é 2 horas por dia e não 7 dias. É um dia, e desse um dia, 2 horas de culto. A linguagem você já sabe que é aleluia, glória a Deus. Ali, o costume você já sabe que é ofertar. Ali é o costume de todos. E o dia a dia? E o fechar da porta? E a linguagem lá fora? Então aí Jesus disse, pela árvore conhece os frutos? Não. Pelos frutos conhecereis as árvores. Como saber se aquilo é belialita? É só olhar para os frutos. Pelos frutos conhecereis as árvores, disse Jesus. E nós cristãos temos mania de não observarmos os frutos. A gente é confundido, iludido por palavras e não observamos as atitudes. Atitudes, frutos. Aparência, árvore. Como saber se é belialita? O que quer dizer o homem de Belial? Estou no versículo 12. O homem de Belial. O que quer dizer o homem de Belial? Judeu rebelde. Na era neotestamentária, cristão rebelde. Carrega a Bíblia. Hoje, agora é domingo, eu vou para a igreja. Hoje eu não vou, não. Não tem compromisso. Mas os frutos que ela libera, deixa claro se é ou não belialita. Dá uma olhada nos frutos dos belialitas. Salomão disse quais são os frutos. Vamos ver? Olha o que Salomão disse. Só um instante que travou aqui a vinheta. O homem de Belial, o homem vicioso, isso nem introdução de texto, vicioso, não tem controle, é um viciado, é uma viciada. E aí tem pessoas que é viciado mesmo, em mentir, viciado em enganar, viciado, sextou, é viciado. Está na igreja, mas é um viciado. Tem pessoas que entrou na igreja, mas não conseguiu se libertar do cigarro. Tem pessoas que entrou na igreja, mas não conseguiu se libertar das drogas. Cheira escondido, fuma escondido, bebe escondido. Tem pessoas que entrou na igreja, mas não conseguiu se libertar da prostituição. É um homossexual oculto. É uma lésbica oculta. O homem de Belial, o judeu rebelde na era neotestamentária, o cristão rebelde, é vicioso. Mente, que é uma desgraça. Por quê? Porque é vicioso, ele mente por vício. Muitas das vezes nem quer, mas quando vê já
já mentiu, é um viciado. Ela é uma viciada. Não consegue largar o amante. Ele não consegue largar a prostituição, a amante. Homem de Belial. Mulher de Belial, Belialita. Aí Salomão diz as características para você conhecer. Mas não é conhecer fulano Bertano, não. É conhecer a si mesmo. É para você conhecer a si mesmo. E algumas vezes estou falando para Belialita e ela, coitada, nem sabia que era Belialita. E ele, coitado, nem sabia que era Belialito. Ó. Versículo 12. Você que entrou agora, Provérbios capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 15. Acena com os olhos, não fala, faz sinais. Maquiavélico, fala com alguém, ó. De tão malandro que é. Ele fala com alguém com os olhos. O homem de Belial conhece a linguagem dele ou dela. No mundo virtual aí hoje, o homem de Belial, a mulher de Belial, fala por sinais que só os belialitas se entendem. Engana mesmo. Engana o esposo, engana a mulher, engana o namorado, engana a namorada, engana o pastor, engana o patrão, engana o colega de trabalho, porque é vicioso. Versículo 12. Versículo 13. Fala com os pés, faz sinais com os dedos. Você está conversando com alguém aqui e aquela pessoa está conversando com outra pessoa, né? Eu me lembro quando eu era criança, surgiu, né, uma linguagem de dedo, fazendo assim, está dizendo, sujou, cuidado, se eu bater aqui, ó, corre, é polícia, é confusão. Olha que desgraça. Sim. E se tem Belialita aí, sabe que o que o Salomão está dizendo não é indireta, é uma direta. E Salomão está alertando. E no finalzinho você vai ver o porquê que Salomão está alertando. Não está humilhando, não. Salomão está dando conselho. Perversidade habita no coração da Belialita, do Belialita. Todo o tempo maquina mal, semeando contendas. Está aí o porquê de muita gente me chamar ignorante, grosso. Quem gosta de mim gosta pelas minhas qualidades. Quem não gosta, não gosta pelo mesmo defeito. Ou pelo mesmo motivo. Que para mim não é defeito, para mim é qualidade. Mas tem gente que acha que é defeito. Se alguém vier falar mal de mim, se alguém vier falar comigo mal de alguém, eu chamo aquela pessoa de para, se você falar comigo, eu vou falar com ele. Então, para não ter confusão, para. Mas eu já aviso, eu vou falar com ele. E falo mesmo. Um dia, um cantor muito meu amigo, agora, recentemente, um cantor muito meu amigo, ele veio falar, o cantor fulano é meu amigo, eu gosto de cantor fulano. Cantor fulano é 10, é meu amigão, até debaixo d'água. Eu disse, ele não é teu amigo.
Ele não é teu amigo. Chamei no canto para outras pessoas não ouvirem. Ele me disse isso e isso. E lembra daquele problema sério que você passou? Daquela calúnia desgraçada que você enfrentou? Pois é, dentro do carro, ele conversando comigo, e tirou do inferno e colocou em você. Então ele não é seu amigo coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Não é. Agora cabe a você levar para frente ou não, acreditar ou não. Então, daí vem o sábio Salomão dizendo que o homem de Belial, versículo de número 14, capítulo 6, versículo 14, anda semeando contenda. Então, quando alguém fala mal de alguém com você, pode ter certeza, isso é um belialita. Isso é uma belialita. Porque senão... Ah, mas eu estou te dizendo que falaram mal de você. Oh. Onde você estava? Qual foi a sua posição? Qual foi o seu posicionamento quando falaram mal de mim? Colocou fulano no lugar? Comigo não. Quem é falar, eu digo pare. Pode ser o meu melhor amigo, eu digo pare. A não ser que seja uma confidência. Você está confidenciando, é diferente. Agora, falar mal, a não ser que seja um alerta. Cuidado com fulano é isso é bandido. Não empreste dinheiro a ele, que ele é marginal. Aí é um aconselhamento, e não falando mal. Está querendo, você sabe. E outra, não vem brigar comigo não, vai brigar com Salomão, que é Salomão que está dizendo que é para ter cuidado com os homens de Belial e as mulheres de Belial. As belialitas e os belialitos. Versículo 14. Anda semeando contendas. Último versículo, versículo 15. Último versículo, versículo 15. Pelo que a sua destruição, olha que aconselhamento, virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Uau! O que é que Salomão está dizendo? Judeus belialitas, judias belialitas. Obrigado, missionária Ana Cristina. Muito obrigado. Muito obrigado. Bota várias vezes aí, minha amada, para ajudar. Muito obrigado. O que é que Salomão está dizendo? Judeus belialitas. O que quer dizer judeus belialita? O homem de Belial. O que quer dizer o homem de Belial? Judeu rebelde. Na era neotestamentária, Novo Testamento, cristãos rebeldes, que está dentro da igreja, mas tem essas práticas. E como saber, pastor Abílio, se eu estou tendo a prática belialita? Simples. Simples. É só observar Provérbios capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 15. O que é que Salomão está dizendo? Abílio Santana, toma cuidado com as práticas belialitas. O que é que Salomão está dizendo? Jefferson, toma cuidado com as práticas belialitas. O que é que Salomão está dizendo? Alex, Marcos Muniz, Ana Paula, toma cuidado com as práticas belialitas. Por que, Salomão? Dá uma olhada no versículo 15, por quê?
Dá uma olhada no versículo 15, o porquê. Destruição repentina. Sabe o que é destruir? Destruição repentina. Aí vem, o carro foi destruído e não sabe por quê. O nome foi destruído e não sabe por quê. O emprego foi destruído e não sabe por quê. Casamento foi destruído e não sabe por quê. A vida monetária, a vida social, a vida espiritual, a vida social, a vida emocional foi destruída. Versículo 15, dá uma olhada. Salomão está dizendo: eu não estou te jogando praga, não. Eu estou te alertando da desgraça que está chegando. Sai desta arapuca antes que o versículo 15 chegue. Glória a Deus. Isso aqui é para pregar na igreja. Isso aqui é para pregar no culto de doutrina, para ajudar alguns irmãos que entraram no Evangelho, mas o Evangelho nunca entrou nele. Levantei a mão, aceitei Jesus, todo culto estou indo para a igreja, mas não deixa as práticas. E aí, versículo 15 chega, já era. Querido Wagner do Cuscuz, versículo 15 chega, já era. Pelo que sua destruição virá rápido, repentina. Isso aqui é palavra profética. Isso aqui a conta chegou. E quando a conta chegar, está escrito assim, ó: não haverá cura, não tem jeito. E onde fica a misericórdia? Do lado da justiça. Morreu, tem que enterrar. Acabou. Não tem jeito. Isso aqui é Deus falando. A Bíblia não tem as práticas belialitas. Isso aqui é Deus falando com a minha irmã, com meu irmão, comigo. Não tem as práticas belialitas. Por quê? Porque o versículo 15, quando chegar, já era. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. A destruição de quem? Do belialita. Da belialita. Da adúltera dentro da igreja. Do mentiroso dentro da igreja. Do 171 dentro da igreja. Daquele que dá palavra e não cumpre. Promete e não cumpre. Isso é prática belialita. Você acredita que tem gente na igreja que mata a gente? Mata. Entrou na igreja, mas não está livre do espírito assassino. Mata mesmo o corpo. Mata. Pessoas que arquitetam a morte de outro. Recentemente aconteceu aí. Uma monstro arquitetou a morte do marido. Marido matando mulher. E cristão. Quer dizer, entrou no evangelho. Não é nem cristão, é belialita. Não é nem judeu, é homem de Belial. Todo judeu belialita não é chamado de judeu, é chamado de homem de Belial. Todo cristão que entra na igreja, todo elemento que entra na igreja, declara-se cristão e não deixa as práticas, é belialita. Homem de Belial. E aqui vem, como saber se é belialita? É só parar de olhar para a carcaça e olhar para os frutos. Concluindo, versículo 15. Gente, dá uma olhada em Malaquias, capítulo 3, versículo 18.
Malaquias 3,18 já dizia, eu vou até ler aqui para vocês, é o último livro do Velho Testamento, último livro do Velho Testamento, 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença está na prática, não na fala. Te amo, te amo, te amo. Tem que ver se as práticas dizem que ama. Amo Jesus, esse povo me glorifica com os lábios, mas o coração está longe de mim, está escrito. Jesus falando dos belialitas. Olha o Salmo 101. Dá uma olhada no Salmo 101, versículo 7. Salmo 101, versículo 7. Eu vou ler para você. Salmo 101, versículo 7. Toma susto. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Abílio quer permanecer na casa do Senhor? Abílio quer permanecer firme diante dos olhos de Deus? Então não seja belialita, ou é ou não é, gente. Quer colher bênção? Quer ser abençoado por Deus? Com os conselhos do sábio Salomão. Isso aqui não é palavra humilhatória, não. O sábio ouve conselhos e se torna mais sábio. O tolo ouve o mesmo conselho, as mesmas palavras, e discute. Isso é melhor do que em quê? Não é somente eu, não. Se olhar, a fila está cheia de gente errada. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Eu quero Deus. Eu não quero ser jogado para fora da casa do meu Senhor. Hoje não é café com leão. Hoje não. Hoje, o Senhor Deus desceu para tomar café conosco. Hoje o Deus de Abraão desceu para tomar café conosco. Bom, chegou a hora de nós conversarmos com Deus. Ó Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó, Majestade eterna, Todo-Poderoso, meu Deus e meu Pai. Obrigado, meu Pai, por ter falado conosco nesta manhã. Obrigado, Deus, por ter me instruído. Eu tenho este café de hoje como o Senhor dizendo: filho, eu não quero olhar para dentro da minha casa e ver o teu lugar vazio. Eu quero você ali. Eu não quero te colocar para fora. Eu não quero você longe da minha presença. Portanto, toma uma atitude, Abílio. Toma uma atitude, filha. Toma uma atitude, filho. E deixa as práticas belialitas. Cristão é cristão. Aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por ter falado conosco. Aproveitando o ensejo, Pai, eu quero te apresentar os pedidos de orações que os teus filhos e filhas fizeram. Toma todos os pedidos do teu filho e da tua filha
e responde segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Aproveitando o ensejo, nos dá um dia abençoado, Pai. E que esse dia seja assistido por Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.